Olá, tudo bem? Neste vídeo trataremos um pouquinho sobre o romance regionalista, mais um tipo de romance pertencente aí a essa prosa romântica. Vai lembrar que a prosa romântica já conta com outros tipos de romances, a saber, o romance urbano ou também de costumes, aquele que se passa na corte, o romance indianista e que se assemelha, portanto, à poesia indianista ou nacionalista, que vai justamente falar um pouquinho do indígena, esse indígena como uma espécie de como um símbolo de nacionalidade, certo? E agora, finalmente, o romance regionalista, também conhecido como sertanejo, tudo bem? Então, romance regionalista ou sertanejo. E aí, já para começar uma problematização, é bacana pensar que se há um romance chamado de regionalista, é porque então se consideraria, né, alguma outra parte como sendo central. Seria aí, sobretudo, o Rio de Janeiro, que era a nossa capital cultural, né, nesse momento ali do século XIX. Muito bem. E aí, a partir aqui desse romance regionalista, o que nós teremos, segundo os autores, é a descrição de um verdadeiro Brasil, sem que houvesse as influências que aconteciam de um modo, é verdade, mais contundente nos centros urbanos. Então aqui, de fato, nós teríamos essa brasilidade. Para eles, apenas o romance indianista não era capaz não de dar conta de toda essa identidade nacional. Assim, vai haver a valorização da natureza, como eu pus aqui, a descrição da fauna, da flora, certo? Enfim, das nossas características geográficas naturais. Muito bem? Bem, além disso, há uma linguagem regional. É claro, são romances que se passam geralmente no interior, né? Do centro-oeste, sobretudo. Bem, e aí é curioso pensar que esse tipo de romance é de fato um romance que precisa buscar um modelo próprio. Por quê? Porque o romance urbano ele tem uma influência grande lá da Europa. O romance indianista ele é baseado no índio que também parece ser um modelo europeu, né? Baseado no cavaleiro medieval. Mas esse tipo de romance, que é o romance regionalista, ele não encontra correspondência na Europa. Na Europa não se fazia um romance que olhava para o regional. Ou seja, pela primeira vez de fato, parece haver uma espécie de romance que precisa partir de modelos que são genuinamente nacionais, genuinamente brasileiros. Ou seja, se a gente for pensar com carinho de fato, parece que é justamente o romance regional que olha mesmo, que faz essa espécie de estudo sobre o que é esse Brasil. Tá? Isso é curioso de pensar. E é justamente porque havia essa espécie de modelo próprio é que vai ser um romance, um tipo de romance com maior autonomia e conhecimento dessas diversidades regionais. Legal pensar nisso. Bem, e aí, entre os romances importantes, nós temos, por exemplo, a Escravizaura. Legal que já foi, inclusive, até televisionado. Escravizaura que é uma escrava branca. Curioso pensar nisso, né? Ué, Vitor, mas por que é uma escrava branca? Porque você não pode ter como protagonista um negro, né? Ou seja, mais uma vez, por mais que a protagonista seja uma escrava, o romantismo, ele ratifica os valores morais da sociedade. Ah, é escrava? É, mas que seja branca. Legal? Um outro romance também, né? Nem sei se tão famoso, mas importante, famoso, não sei se você conhece, provavelmente não, se chama lá Inocência, tudo bem? Inocência, do Visconde de Taunay, legal? Mas parece que desses romances aqui regionalistas, a Escravizaura é o mais famoso, inclusive porque já até ganhou adaptação lá para as telinhas, lá para as telenovelas. Muito bem? Então, desse romance regionalista o que é importante? É um romance que vai descrever o que seria esse verdadeiro Brasil, legal? Vai ver essa valorização da natureza, que a gente chama de cor local, tá? Isso daqui é importante, cor local é um termo que pode aparecer numa prova, tá? Inclusive de vestibular, quando ele diz lá cor local, é justamente essa descrição, essa exaltação, esse ufanismo em relação ao que é essa paisagem natural, certo? E é, sobretudo, um romance que precisa buscar modelos que são próprios, porque, mais uma vez, né, repito, ele não encontra nenhuma correspondência no que é lá o romance europeu. Tudo bem? Então isso daqui foi um pouquinho do romance regionalista. Abraço. Até a próxima.